Retornamos com o nosso programa Viva a Vida e agora o assunto é autismo. Eu estou aqui com a psiquiatra infantil, a doutora Lisete Caricati. Muito prazer, doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu entendo que essa matéria é um assunto, na verdade, esse assunto é extremamente relevante para toda a população. Doutora, o que é o autismo? Então, o autismo é um transtorno do desenvolvimento, né, que a gente sabe que a criança já nasce com isso e isso vai aparecendo, a gente vai percebendo essa alteração no decorrer do desenvolvimento da criança. É importante explicar por que mudou essa terminologia. Antigamente se falava apenas autismo. Sim. Hoje em dia a gente usa o termo transtorno do espectro do autismo. Então ficou TEA. TEA. Isso. Por que se mudou? Certo. Porque nós observamos que dentro do autismo você tem vários níveis, você tem quadros leves, moderados, muito graves. Então, quando a gente fala em espectro, a gente usa, por exemplo, o espectro de cores. Sim. Então, por exemplo, um azul, quando eu falo para você, existe um livro azul, que azul? Azul claro, azul turquesa, azul escuro? Azul marinho, né? Isso, então para lembrar as pessoas que o espectro do autismo é bem variável, que você pode ter vários graus de Isso problemas. é muito relevante, muito importante, porque às vezes pode não aparecer, pode não aparentar, não é isso? Exatamente. E como que a família consegue identificar que o filho ou um parente, ele apresenta o TEA, né? Transtorno do espectro do autismo. Eu já aprendi. Isso. Então, é muito importante que as famílias observem as crianças desde bebezinho. Não só em relação à suspeita de autismo, mas a suspeita de que está acontecendo alguma coisa diferente no desenvolvimento. O que, por exemplo, doutora? Por exemplo, uns bebezinhos, já aos 3 meses de idade, eles já acompanham as pessoas com o olhar. Então, você já observa que a criança, quando alguém chega, a criança acompanha com o olhar, ela já olha para o rosto da mãe. Então, a criança já começa a interagir com o olhar. Um pouco tempo depois, a criança começa a sorrir, que é a alegria de todo mundo, né? É verdade. Quando a muito criança lindo, começa... né? Bebê sorrindo é tudo de bom. E aí você percebe que o sorriso da criança é um sorriso intencional, não é um sorriso reflexo. Então é aquele sorriso quando alguém brinca, faz uma gracinha, quando a mãe se aproxima. Então, isso é o desenvolvimento normal. Esse é o normal. Se você tem uma criança que não sorri, por exemplo, ou que tem pouca expressão facial, que não acompanha as pessoas com o olhar, você já tem que começar a prestar atenção, porque pode haver alguma coisa errada. E o autismo, ele é um problema neurológico? Isso é uma dúvida minha. Sim. Mas acredito que também seja a sua. É neurológico? Sim, é um problema de desenvolvimento. Genético? Provavelmente é genético. A ciência, as pesquisas caminham para isso. É verdade que o autista ele é mais inteligente que a maioria de nós? É outra dúvida que todo mundo tem, não é? Não, então, existe esse mito. Existe esse mito. A gente sabe que nem sempre o autismo compromete a cognição da criança. Às vezes a criança é inteligente, mas ela não consegue se comunicar, não consegue expressar aquilo que ela está aprendendo no mundo. Agora, existem alguns casos mais raros de crianças que desenvolvem algumas habilidades especiais. Crianças que aprendem a ler e escrever muito cedo, ou têm uma habilidade especial para música, mas não é o mais comum. Não é comum. Não é o mais frequente. Seria uma pequena parte. E tem também os casos mais graves, onde além do autismo, a criança tem uma deficiência mais global, né? Entendi. Agora, quais seriam os tratamentos disponíveis hoje em dia para, vamos dizer assim, para
a mãe já identificou a criança, tem 3 meses ou 6 meses, né? Já identificou que ela não tem essas características normais, esse comportamento normal das demais crianças. O que ela tem que fazer? Então, eu gostaria até de dar mais algumas dicas a respeito de observação. Sim. Né? Que é assim, as crianças vão desenvolvendo uma comunicação também gestual. Então, o normal é que com 6, 7 meses a criança dê tchau, jogue beijo, que ela consiga ter alguma comunicação, mesmo que ela ainda não fale. Né? A partir de 1 ano começa a falar algumas palavrinhas, algumas sílabas. Aos 2 anos de idade a criança já tem que estar falando algumas palavras. Então, muito observar a comunicação. De 150 a 200 palavras com 2 anos, né? Eu aprendi isso com uma fonoaudióloga que eu entrevistei. Isso depende muito do ambiente, se a criança é estimulada. Então, o que a gente pede para as pessoas prestarem atenção é se a criança está demorando muito para começar a falar e se a comunicação dela gestual também está muito comprometida. Se é uma criança que não dá tchau, que não joga beijo, que não interage. Né? Então, isso é uma das características mais importantes. Com relação ao tratamento, né? Em primeiro lugar, se você percebe que o seu bebê, a sua criança, é diferente das outras crianças que você conhece da mesma idade, procure o pediatra ou o neurologista infantil para poder fazer um exame, uma avaliação mais cuidadosa para ver o que está faltando, qual é o aspecto que essa criança não está conseguindo desenvolver adequadamente. Feito o diagnóstico do autismo, que é um diagnóstico também muito cuidadoso, é um diagnóstico clínico, né? E é um diagnóstico multidisciplinar, então passa pelo neurologista. Tem os exames, né? Os passa exames de imagem, por uma avaliação para ver se a criança tem problema auditivo, problema visual. Então, você faz uma avaliação multidisciplinar com fonoaudióloga, com psicóloga. E depois que é feito o diagnóstico, aí essa criança também vai ter que ser atendida por uma equipe multidisciplinar, que seria a psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e, às vezes, até uma fisioterapeuta, se a criança tem também um problema motor mais grave. Uma dificuldade, né? Isso. Doutora, quanto mais cedo for diagnosticado, é mais interessante que ela inicie o tratamento de forma precoce? Ela vai ter maior resultado? Isso, perfeitamente. Porque o objetivo do tratamento é desenvolver essas habilidades que estão comprometidas. Então, quanto mais estímulo a criança tem, quanto mais cedo ela começa com as terapias, mais você vai ter um progresso no desenvolvimento da criança. E eu entendo também que é um trabalho a ser desenvolvido até com os pais. Né? Porque existe também a negação dos pais, muitas vezes, né? Mas esse é um outro assunto, né? Mas a equipe também tem como objetivo acolher os pais, orientar. Então, e aí isso é o mais importante. É uma parceria importante da família com os profissionais. É uma parceria muito interessante. Olha, que assunto fantástico, né? Eu acho que agora tirou aqui algumas dúvidas. Eu sei que existem inúmeras outras, vocês podem deixar as suas dúvidas lá no Facebook, no canal, né? no Programa Viva a Vida, lá no Facebook. Nós temos o Instagram, que é @programa_Viva Vida. E temos também o YouTube, né? Programa Viva a Vida, Virgínia Machado. Pode deixar lá a sua dúvida, que se for necessário a gente traz a doutora aqui de volta. Sim, tá bom? É um prazer. Doutora, muito obrigada, doutora Lisete, uma graça, um amor de pessoa que veio distribuir conhecimento, compartilhar conosco esse conhecimento tão rico, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Não sai daí, porque daqui a pouco tem a dica jurídica, hein? Já volto.